evolução das atividades parlamentares nas últimas décadas levou a uma transformação do próprio Palácio Barriga Verde, sede da Assembleia Legislativa há 54 anos. O prédio modernista, projetado pelos arquitetos Paulo Mendes da Rocha, Pedro Paulo de Melo Saraiva e Alfredo Paesani, já passou por várias obras de ampliação, ganhando auditório, um anexo para acomodar os deputados em gabinetes próprios, entre outras dependências. A mais representativa das mudanças foi a instalação de paredes de vidro em torno do plenário, obra realizada no mandato do então presidente do Parlamento, Pedro Bittencourt Neto. Ele conta que tomou a decisão após uma enchente ocorrida perto do Natal de 1995. A água aqui no plenário, ela chegou a mais de 1 metro. Eu lembro que quando eu entrei, eu era presidente da casa na oportunidade, eu cheguei com a água na cintura. Então, assim, e era uma coisa absurda. Como é que a água tinha sido represada aqui, nós temos ao lado a nossa Baía Sul, tinha chovido muito e a água do mar tinha elevado, então a água não conseguia sair e o mar entrava e a água vinha. E isso aqui ia assim, a cada hora aumentava 10 centímetros a quantidade de água aqui dentro. As pessoas e o corpo da guarda, o pessoal todo, quando sentiu o que ia acontecer, veio para cá e começou a levantar. Então, felizmente, nós perdemos muito pouca coisa de documentação. Eu tive que levar a Assembleia para as suas atividades, fiz sessão plenária na Câmara Municipal de Florianópolis, fiz sessão plenária no Teatro Álvaro de Carvalho. Aí se aproveitou para fazer reforma. Daí até uma outra lembrança, né? Nós fizemos esta parte, essa separação do plenário, que hoje tem esses vidros aqui, que na época era tudo aberto. Não entenderam muito bem, né? Estão querendo separar os deputados, estão querendo não sei o que lá, criar um aquário só para eles, não deixa mais a gente entrar, não sei o quê. Hoje em dia, mesmo aqueles que falavam, reconhecem que foi a medida acertada, que foi a medida adequada, que foi a medida certa. Casa do Povo. Assim é conhecida a Assembleia Legislativa de Santa Catarina e todas as outras sedes do Poder Legislativo no país. É em espaços como este que todos os cidadãos têm o direito de protestar, reivindicar, negociar para obter melhor qualidade de vida. É aqui que trabalhadores pedem melhorias nas condições de trabalho, que empresários reivindicam incentivos para viabilizar negócios. Ambientalistas negociam leis mais rigorosas para a proteção da natureza. Que a população pede melhores serviços de saúde, educação, segurança. Que pessoas com deficiência, crianças ou idosos conquistam direitos. São inúmeras as reivindicações. A Assembleia Legislativa é palco de discussões importantes que resultam em geração de riquezas e mais qualidade de vida para a população. Alguns fatos ocorridos aqui foram decisivos para o fortalecimento do Estado. Do Parlamento catarinense saem todas as leis que permitem a modernização e o desenvolvimento de Santa Catarina. Hoje, o estado tem mais de 7,5 milhões de habitantes e se destaca pelos índices sociais que estão entre os melhores do Brasil. A expectativa de vida é a mais alta do país. Com baixas taxas de mortalidade infantil e analfabetismo, a unidade federativa tem a 5ª maior renda domiciliar per capita. Com uma economia variada, voltada principalmente para a agropecuária e a indústria, Santa Catarina se destaca como um polo importante de exportação e de consumo. São números que refletem decisões parlamentares acertadas, em que deputados de diferentes partidos se unem pelo bem comum do Estado.
Os caminhos podem ser divergentes, mas o objetivo é sempre o mesmo, que é a melhoria da sociedade de Santa Catarina, do nosso povo, na área da educação, na área da segurança pública, na área da saúde, a infraestrutura, enfim, tudo aquilo que a gente vem lutando e que Santa Catarina tem crescido com o apoio também desta casa ao longo desses 190 anos. Isso tudo nos orgulha. Isso foi feito como? Isso foi feito pelo povo catarinense, pelas autoridades públicas também de Santa Catarina. E entre essas autoridades públicas que estão os deputados. Deputados de diferentes épocas guardam na memória realizações marcantes durante os mandatos. Eu fui autor de 27 municípios, mas eu acho que foram criados em Santa Catarina mais de 60. E Lages, que tinha 9.000 quilômetros quadrados, perdeu 6 municípios e ainda é o maior município de extensão territorial. Isso aqui virou, assim, uma participação popular gigantesca, porque o povo queria emancipação. Como é que nós não íamos dar? Tive a oportunidade, a alegria de exercer por quase 12 anos a liderança de governo. E, num desses períodos, uma das grandes reivindicações foi de que nós viabilizássemos o acesso asfaltado para os nossos municípios que ainda não o tinham. Vias asfálticas que o ligassem a outras regiões. E aí esse foi o grande desafio de implementar essa proposta e esse projeto que, no final do exercício do meu trabalho na condição de líder do governo, essa meta foi alcançada. Surgiu um problema que o oeste de Santa Catarina e o oeste do Paraná se juntaram. Fizeram um plebiscito local e o oeste de Santa Catarina, 82% queria emancipação. Então o estado de Santa Catarina praticamente ia ser absorvido pelo estado de Iguaçu, que seria chamado, né? E no Congresso Nacional já tinha um pleito para marcar o plebiscito oficial. Nós fizemos lá uma reunião da Comissão de Justiça e a Comissão de Justiça aprovou aquelas propostas que eram possíveis de ser aprovação, que tinha viabilidade. E no período da tarde, nós fizemos a votação plenária. Quando terminou a nossa reunião, lá pelas 7 da noite, nós fomos aplaudir de pé. O que Chapecó mais queria? Chapecó queria a implementação do hospital com tomógrafo, com todos os aparelhos necessários à população, porque a população de Chapecó tinha que vir a Florianópolis para fazer exames. Quando nós voltamos, nós fizemos uma avaliação e fomos ao governador, na época, Wilson Klein-Bim. Ele instalou o governo na Secretaria do Oeste e dali um ano os problemas de Chapecó foram resolvidos. E aí acabou a história da emancipação. O que mais me realizou na Assembleia Legislativa foi exatamente a possibilidade de criar uma lei que beneficia as APAES. Passaram a receber recursos, além dos extraordinários que recebiam, recursos ordinários mensais, né, correspondente ao número de alunos, proporcionalmente ao número de alunos que cada escola, cada pai tivesse matriculado. Um momento histórico, mas eu costumo dizer, e é verdadeiro e é de coração que eu digo isso, que essa lei não dependeu apenas de mim, né? Eu sou o autor, mas não fosse o governador Luiz Henrique concordar, não fosse o vice-governador Eduardo Moreira também, e não fosse os outros 39 deputados apoiarem a lei, ela não teria se viabilizado. Na compreensão de que aquele era um momento histórico das APAES de Santa Catarina, foi que permitiu que a lei fosse aprovada por unanimidade e sancionada pelo saudoso governador Luiz Henrique da Silveira. Hoje, além do Palácio Barriga Verde, a Assembleia Legislativa conta com mais um prédio, também no centro de Florianópolis, para os serviços administrativos, e com mais de 1.500 servidores. Quem está aqui há mais tempo acompanhou a evolução das atividades parlamentares, como a Ciomara, que trabalha na Alesc há 42 anos como taquígrafa. Eu trabalho com audiência pública
E percebo, por conta desse trabalho que hoje eu faço, a participação da população. A nossa casa mudou muito ao longo desses 42 anos que eu estou aqui. Eu já passei por muita coisa. Como eu sou taquígrafa, sempre fui, eu entrei na Assembleia, trabalhava aqui, nesse espaço físico, no plenário, e nós tínhamos somente as sessões ordinárias, especiais, solenes, mas não saía disso. A partir de 88, com a Constituição, foram entrando esses outros serviços. E a nossa casa cresceu muito. Nós temos setores hoje de prestação de serviço à sociedade que nós não tínhamos lá atrás. Então, essa proximidade, esse envolvimento que a casa faz com a população, isso é muito importante. O Nelson também é um servidor antigo da Assembleia Legislativa. Começou em 1979 como assessor de gabinete e lembra das dificuldades que os deputados enfrentavam para atender o estado inteiro. A nossa casa aqui era muito diferente, muito diferente. A Assembleia deu um salto de 0 a 1000, né? Peguei a época de telégrafo aqui. Trabalhava ali um cabo da Polícia Militar chamado Santos, que ele digitava, saía num telegrama, eles recebiam lá, essa era a mensagem que o parlamentar mandava para a sua região. E era feito tudo através de correio. Quando a Assembleia Legislativa criou a Coordenadoria do Orçamento Estadual, o Nelson migrou para o setor, que considera um dos mais importantes do parlamento. Na minha avaliação, os projetos de mais importantes que passam aqui dentro da casa. A lei orçamentária, o planejamento do governo para 4 anos e a LDO que todo ano está aqui na casa. Então, de todos os projetos que chegam aqui, esses são os mais importantes. O Executivo mandava a peça orçamentária para cá, PPA, LDO e LOA. A LDO foi só depois da Constituição de 1988, mas mandava o PPA, LDO e LOA para cá e era uma pessoa só que fazia. Entendeu? Isso não podia acontecer, né? Então a gente formou essa equipe e fomos fazendo o Executivo, inclusive o Executivo se fortalecer lá no Poder Executivo. Se aperfeiçoar lá também. E hoje temos um sistema que já serviu de exemplo, de modelo para várias assembleias do Brasil. Precisa ser aperfeiçoado? Precisa. A execução do orçamento era um relatório de quase 3.000 e poucas folhas. A gente ia órgão por órgão, pegava a execução daquele determinado órgão, fazia uma tabela no Excel, fazia gráficos e botávamos na internet. Hoje já tem sistema para isso, né? Mas a Assembleia chegou a fazer isso. Nas últimas décadas, a Assembleia Legislativa foi palco de vários eventos que marcaram a história política do Estado. Foram 2 processos de impeachment contra governadores. Um na década de 90 contra o governador Paulo Afonso Vieira e outro mais recente contra o governador Carlos Moisés da Silva. Os 2 acabaram absolvidos no parlamento. Em 2009, foi aprovado o novo Código Ambiental do Estado. Em 2012, uma grande mobilização popular criou a Defensoria Pública de Santa Catarina. O Estado era um dos poucos do país que ainda não contavam com o órgão. Entre as muitas greves em que os manifestantes fizeram reivindicações no parlamento, a dos professores em 2015 ficou marcada pela ocupação do Palácio Barriga Verde. Os grevistas acamparam durante vários dias no hall, reivindicando direitos. Ao longo das últimas décadas, o parlamento também realizou inúmeras CPIs sobre os mais variados temas. A mais recente e mais marcante foi a dos respiradores em plena pandemia para apurar as suspeitas de fraudes na aquisição dos equipamentos tão importantes naquele momento. Foi tão longa que nós tivemos dias de reunião, de tomada de depoimentos, que foram 15 horas de depoimento em plena pandemia, no início daquela pandemia, que nós nem sabíamos como exatamente lidar. Foi uma surpresa para todo mundo, porque nós andávamos na Assembleia naquele momento, cada um com com seu álcool pendurado, né, consigo, e aquilo foi um momento que me marcou muito, porque por tudo que nós estávamos vivendo, pelaquela situação,
pelo problema de saúde pública que nós estamos vivendo, que era a pandemia da Covid, e pelo fato em si da CPI, que era dos respiradores, no momento tão triste que a gente estava vivendo. Então, foi um momento bastante importante e eu me sinto bem orgulhosa de poder, ao longo desses anos todos da Assembleia, ter participado de momentos tão importantes aqui. Hoje, o parlamento está cada vez mais integrado à sociedade. A Escola do Legislativo atua na formação política e na educação para a cidadania. Outra inovação é o PAB, Programa Antonieta de Barros, que oferece estágio para jovens em situação de vulnerabilidade social. O programa Alesc Inclusiva recebe para estágio pessoas com deficiência. Nos últimos anos, a Assembleia Legislativa também realizou campanhas marcantes que mobilizaram a comunidade. Entre elas, a de incentivo à adoção e a de combate à violência contra a mulher, que incluiu a criação, dentro do parlamento, de um observatório com o mesmo objetivo e que conta com a parceria de diversos órgãos públicos e entidades da sociedade civil. Também foi criada a Procuradoria da Mulher. Atualmente, a segurança nas escolas vem sendo a grande luta dos parlamentares. A motivação veio após 2 atentados em escolas do estado. O primeiro, em Saudades, no oeste catarinense, em 2021, provocou a morte de 3 crianças e 2 professoras. O outro, em 2023, em uma creche de Blumenau, deixou 4 crianças mortas. Entre outras ações, a Assembleia Legislativa realizou audiências públicas em várias cidades do estado para debater o problema. Os deputados visitaram o estado de São Paulo e até outros países para conhecer casos de sucesso na prevenção. Aprovaram uma série de projetos para dar mais segurança às escolas. E criaram o Integra, um grupo formado por representantes de aproximadamente 30 entidades e órgãos públicos liderados pela Alesc. A Alesc criou um grande grupo de trabalho junto com toda a sociedade para debater e elaborar, em tempo recorde, leis para tornar nossas escolas muito mais seguras. Alesc, protegendo o presente para cuidar do futuro. Nesta terceira década do século XXI, a Assembleia Legislativa vive uma nova fase. Há 11 anos, em 2013, os parlamentares aprovaram uma proposta de emenda à Constituição do Estado, acabando com o voto secreto. Um passo fundamental para dar mais transparência aos atos dos deputados. Outras inovações também foram implantadas nos últimos anos. A administração do Poder Legislativo Estadual também aderiu à sustentabilidade e eliminou o uso do papel. Todos os processos passaram a ser eletrônicos. Os prédios do parlamento passaram a captar água da chuva e a usar energia solar. A tecnologia provocou mudanças até no perfil dos deputados, como avalia o professor da UFSC, Jacques Mick. As novas tecnologias contribuíram para a criação de zonas de relação muito diretas entre a base parlamentar e o parlamentar, o que reduziu bastante a percepção de que o parlamentar deve ter compromisso com o conjunto da população catarinense, mais do que com a parcela da população que representa a sua base parlamentar. Isso altera bastante a dinâmica de operação do parlamento e a dinâmica da relação dos parlamentares com a população. O político se torna uma espécie de influencer. E ao fazer isso, ele cria seus próprios canais de comunicação pelos quais mantém a sua base de apoio mobilizada. É muito diferente do processo que acontecia 25, 30 anos atrás e constitui um momento novo na história política, não só de Santa Catarina, mas de todos os países ou de todas as comunidades em que as novas tecnologias produziram esse tipo de efeito, tanto no comportamento do eleitorado quanto no comportamento da liderança política. Em meio a tanta inovação, um retrocesso.
O 8 de janeiro de 2023 entrou para a história do Brasil como o dia em que a democracia do país foi ameaçada. Manifestantes vandalizaram as sedes dos 3 poderes da República em Brasília. O Congresso Nacional foi o primeiro alvo. As instituições agiram rápido, a democracia venceu e 1 ano e meio depois, o Poder Legislativo Estadual chega aos 190 anos, reafirmando o importante papel que cumpre na sociedade, seja produzindo leis, fiscalizando o Poder Executivo ou promovendo debates sobre os grandes temas de interesse da sociedade catarinense, provando que é fundamental dentro de um regime democrático. Eu entendo o Poder Legislativo como indispensável, essencial, fundamental, dentro da condição que hoje nós temos na sociedade brasileira. Não há esse ditador que hoje é o que mais se observa, né? Alguns desejando que um homem só possa ser o representante de todas as vontades de 200 e poucos milhões de brasileiros, ou de 7 milhões e meio de catarinenses, se for o nosso caso. Entendo sempre que o coletivo é quando você consegue reunir pessoas, quando você tem conjunto, quando você tem coletivo, ele tem muito mais legitimidade de representação do que o individualismo. Nesses 190 anos que ela vem construindo da sua história, ela tem que, eu acredito que esse é um ponto que ela tem que se firmar muito, que é estar próximo da população, trazer a população aqui para dentro do nosso poder, para que eles conheçam, porque às vezes as pessoas falam da Assembleia Legislativa, nem sabem o que é feito aqui dentro, não sabem a equipe de servidores que a gente tem aqui, pessoas capazes que tocam esse poder. As casas legislativas estaduais, elas são importantes vozes de ressonância para os tópicos que dizem respeito à população local. Não apenas para os tópicos que têm a ver com o governo do estado, mas também para os tópicos que envolvem os municípios. As grandes questões municipais ganham alavancagem não nas câmaras de vereadores apenas, mas quando chegam às assembleias legislativas. Isso é um aspecto muito importante para valorizar a Assembleia como uma caixa de ressonância das principais demandas políticas que estão acontecendo nesse momento nos principais municípios e nas principais regiões do estado. Além dessa grande missão de legislar, esse grande compromisso de fazer as leis que regulam as relações na sociedade ou entre os cidadãos, a Assembleia Legislativa também sempre é um instrumento que leva à frente e adiante muitas reivindicações, em que os parlamentares sempre se associaram. O poder legislativo no Brasil é o poder mais importante. Por que é o poder mais importante? Porque é o poder que legisla, que estabelece as diretrizes e os ditames da lei. A política, ela vai amadurecendo com o tempo. Os conceitos, eles vão se amoldando com a necessidade do ser humano, do cidadão. E a Assembleia, por ter sido, ao longo deste período, um momento em que reflete toda essa esperança, essa ansiedade, esse desejo do cidadão, tem sido, ao mesmo tempo, o grande propulsor dessas transformações junto com a sociedade. Então, de agora para frente, o que se pode esperar? É uma Assembleia muito sintonizada com as tendências mundiais, mas, acima de tudo, com uma preocupação do que é o melhor para o catarinense, o que é o melhor para Santa Catarina.